Bora abrir o Correio Coruja, Lumos Maxima. E aí, meus bruxos, Bruno Santiago aqui, vocês estão do Wizarding Bruno, sua inesgotável fonte de magia. Está no ar mais uma edição do Corujas e Respostas, o quadro de vídeos aqui do canal, onde eu respondo as suas perguntas, as perguntas que vocês me mandam sobre o universo mágico de Harry Potter. Quer saber como participar? Simples. Todo segundo sábado do mês eu abro uma caixinha de perguntas lá nos stories do meu Instagram e aí é só você mandar uma pergunta por lá. O meu arroba é WizardingBruno. Antes eu escolhia só uma ou duas perguntas e aí eu respondia de uma forma mais aprofundada, com mais detalhes e mais argumentos. Mas agora eu passei a responder mais perguntas para incentivar a participação de todo mundo. Assim eu consigo atender a um número maior de pessoas, beleza? Bora lá então. O Estinhaço perguntou o seguinte, mesmo o Duda sendo trouxa, ele sabia que o Harry era bruxo. Por que o Harry foi autuado pelo Ministro da Magia mesmo assim? Bem, Harry foi autuado supostamente por violar o parágrafo C do Decreto de Restrição à Prática de Magia por Menores de 1845 e também a seção 13 do Estatuto de Sigilo da Confederação Internacional dos Bruxos. Tanto o parágrafo C do Decreto de Restrição de Magia por Menores, quanto a seção 13 do Estatuto de Sigilo dizem que os bruxos não podem usar magia diante de um trouxa, mas aparentemente nenhum desses textos da lei diz que é permitido usar magia diante de um trouxa que tem conhecimento do mundo bruxo. E por que eu digo isso? Por causa do argumento que Dumbledore usou para defender o Harry no julgamento. Dumbledore usou a cláusula 7 do Decreto de Restrição de Magia por Menores, que prevê que a magia pode ser usada diante de trouxas em circunstâncias excepcionais, na medida em que essas circunstâncias excepcionais incluem situações que ameaçam a vida do próprio bruxo que executou a magia ou de quaisquer outros bruxos ou trouxas presentes no momento. Esse foi exatamente o caso do Harry naquela ocasião. Ele executou o feitiço do patrono para proteger o Duda e ele mesmo dos dementadores. Mas em nenhum momento Dumbledore usou como argumento o fato do primo do Harry já saber que ele era bruxo. E, brilhante como Dumbledore era, se isso tivesse previsto pela lei, certamente ele teria usado isso como um argumento também. Agora, o ponto principal é que Cornélio Fudge, o ministro da magia, tinha uma agenda bem clara naquele momento ali. Ele queria desacreditar o Harry e o Dumbledore porque eles estavam dizendo que Voldemort tinha retornado. E o ministro não queria acreditar nisso e nem queria que a comunidade bruxa acreditasse nisso. Então, ele estava tentando tirar o Harry e o Dumbledore da jogada. Ele estava querendo ver eles ridicularizados pela comunidade bruxa. Foi só por isso que o Harry foi acusado nessa ocasião. Em situações normais, aquele julgamento nem passaria perto de acontecer. Inclusive, apenas 2 anos antes, o Harry tinha transformado a irmã do tio Walter em balão e ele poderia ser acusado por violar a mesma lei. Mas naquela ocasião, o próprio Cornélio Fudge disse pro Harry que o ministério não iria punir ele por causa de uma coisinha à toa como aquela. O Wendell fez essa pergunta aqui, Por que o Vold não fez mais Horcruxes quando ele descobriu que o Harry já tinha destruído várias delas? Ótima pergunta, olha só. O Voldemort só foi descobrir que o Harry estava caçando Horcruxes lá no capítulo 27 de Harry Potter e as Relíquias da Morte, quando ele chega no Gringotts, depois do Harry, do Rony e da Hermione terem roubado a taça de Hufflepuff do cofre da Bellatrix Lestrange. Em seguida, o Voldemort foi até os esconderijos das Horcruxes dele para se certificar de que elas estavam seguras. E é só aí que ele percebe o que estava rolando. E depois disso, não demorou muito para a Batalha de Hogwarts estancar. Além disso, embora o ritual exato para se criar uma Horcrux nunca tenha sido revelado pela autora, eu não imagino que esse seja um processo rápido. Eu não acho tão simples assim, tipo, vou ali criar umas Horcruxes extras porque o Harry destruiu as minhas. Eu acho que o Voldemort precisaria de mais tempo para fazer isso. O Otakus Corp perguntou o seguinte, quais personagens você acha que mudariam se fizessem terapia? Bora lá, eu acho que Sirius, Remo, Snape, Rony, Tonks, Neville e até mesmo Dumbledore mudariam bastante se fizessem terapia. Alguns deles progrediram muito mesmo sem terapia, mas uma boa terapia não atrapalha ninguém, né? Só ajuda. O Victor Oliveira mandou essa pergunta aqui. Se a Hermione podia cambiar dinheiro trouxa em dinheiro bruxo, por que o Harry não fazia o inverso? Olha só esse trecho do capítulo 5 de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Era inacreditável, os Dursley com certeza não sabiam da existência daquilo
aquilo, ou teriam tirado tudo mais rápido do que uma piscadela. Quantas vezes tinham se queixado do quanto lhes custava criar Harry? E durante todo aquele tempo havia uma pequena fortuna que lhe pertencia, enterrada no subsolo de Londres. Com base nisso, eu acredito que o Harry não usava o dinheiro dele quando estava com os Dursleys, porque ele não queria que eles colocassem as mãos na grana dele e acabassem com tudo. O Lucas Araújo perguntou o seguinte, ó, o Spectro Patronum funcionaria se eu imaginar uma lembrança muito feliz sem realmente ter acontecido? Então, no filme de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, quando o Harry consegue lá executar um patrono enquanto ele aprendia o feitiço com o Lupin, ele diz que a lembrança que ele usou foi os pais dele conversando com ele. E aí ele fala também que ele nem sabia se aquela lembrança era mesmo real. Porém, na obra original, o Harry diz que a lembrança usada por ele foi o momento em que ele descobriu que era bruxo e que ia deixar a casa dos Dursley para ir para Hogwarts. Então assim, a fórmula mágica do patrono diz que o bruxo precisa pensar numa lembrança feliz, mas não diz nada sobre ser real ou não. Eu acho que o mais importante é o sentimento positivo que essa lembrança gera e não muito se ela é mesmo real ou não. Mas isso é só um achismo meu, baseado em tudo que eu já pesquisei e tudo que eu já li a respeito do feitiço do patrono. O Leirton Alves, tinha alguma outra proteção no Harry antes do Voldemort atacar a Lilian? Não, o cânone oficial de Harry Potter não fala sobre o Harry ter alguma proteção antes dos eventos que aconteceram lá em Godric's Hollow no Dia das Bruxas de 1981. Agno Matos, se Lilian era uma bruxa nascida trouxa, o Duda ou o seu filho também poderiam ser um bruxo? Então, para responder essa pergunta, primeiro a gente precisa entender o seguinte. No mundo mágico de Harry Potter, a magia é uma força que muda aspectos do mundo em níveis fundamentais. A capacidade de usar magia é uma característica hereditária, transmitida pelos antepassados de uma pessoa. Ou seja, a condição de realizar magia, ou a falta dela, é um atributo inato. Tem a ver com genética, tem a ver com o gene mágico. As pessoas que nascem com o gene ativo são bruxos e bruxas, enquanto aqueles que nascem com o gene inativo são chamados de abortos. Esses são filhos de bruxos e bruxas, né, que nascem sem a capacidade de fazer magia. E aqueles que nascem sem o gene mágico são chamados de trouxas ou no-mages, pessoas sem um pingo de magia. Então, em vez de ser uma atividade mística ou antinatural que desafia as leis da natureza, a magia simplesmente permite aos bruxos e bruxas explorarem de maneiras muito específicas e criativas os aspectos que a ciência trouxa ainda não foi capaz de replicar. Sacaram? Então assim, se a Lilian era uma bruxa, isso significa que em algum ponto da árvore genealógica dela, alguém na família foi bruxo. E por isso, ela nasceu com o gene mágico ativo. E sendo assim, e se a gente tá falando aqui de possibilidade, né? Então sim, o Duda teve chances de nascer bruxo, embora a gente saiba que ele não era bruxo, né? E com relação aos filhos dele, também existe essa possibilidade, já que a tia dele era bruxa. Faz sentido? O meu parceiro Wallace Borges do canal TNT Esportes mandou essa pergunta aqui, ó. Wallace, é uma honra receber uma pergunta sua aqui no canal, mano. Obrigado pelo carinho e muito sucesso aí pra você. E se Hogwarts Legacy 2 for no tempo dos marotos na escola? Seria muito brabo. Então, cara, eu gostaria muito de ver os anos da Lilian, dos marotos e do Snape em Hogwarts, mas eu acho que esse conteúdo seria muito melhor apresentado numa série do que num jogo, saca? Imagina só, uma série que comece com todos esses personagens pouco antes deles completarem 11 anos de idade. Aí a gente ia poder ver com detalhes o início da amizade da Lilian com Severo e também um pouco da infância dos marotos. Cara, seria muito maneiro, por exemplo, ver a dinâmica da família dos Sirius e como que ele se comportava dentro de casa. Depois a série ia progredindo, né, durante os 7 anos deles em Hogwarts e a gente ia ver cada detalhe desses relacionamentos. E aí culminaria com a primeira ascensão de Voldemort e a primeira Guerra Bruxa e o último episódio teria a morte dos Potter e finalizaria com Dumbledore, Minerva e Hagrid deixando o Harry na porta dos Dursley. Dumbledore falaria boa sorte Harry Potter e esse seria o fim da série. Cara, isso seria topzera demais. O Wilson Vinícius perguntou o seguinte, ó. Aliás, corre lá pra conhecer o conteúdo desse cara, hein? É sensacional. Confere lá no Instagram, o @é Wivso. Pra você, qual parte dos livros
é a mais mal interpretada pelos fãs. J.K. diz X, mas entendemos Y. Cara, eu não sei se essa má interpretação vem da leitura dos livros. Na verdade, eu acho que essa dificuldade de compreensão se deve ao fato de muitos fãs só conhecerem os filmes de Harry Potter. E os filmes de Harry Potter, infelizmente, terem falhado em explicar esses detalhes. Mas existem 4 aspectos que eu percebo que muita gente ainda não entende bem em Harry Potter. Primeiro, a relação única e sem precedentes entre Voldemort e Harry. Segundo, a magia em torno das varinhas, e isso obviamente inclui a maneira como a lealdade da varinha das varinhas funciona. Terceiro, como funcionam as profecias no universo mágico de Harry Potter. E quarto, a proteção da Lilian deixada para o Harry e os efeitos e repercussões dessa proteção. E detalhe, todos esses 4 elementos são interligados. E eu posso dizer com segurança que se uma pessoa não entende um deles ou todos eles, essa pessoa ainda não entendeu bem a saga de Harry Potter. Notem que eu disse essa pessoa ainda não entendeu bem a saga. Eu não disse que essa pessoa não é fã da saga, são 2 coisas completamente diferentes, só para deixar bem claro. O meu amigo Mario XOXO, profundo conhecedor da cultura pop, mandou essa pergunta aqui, ó. Harry e Voldemort eram realmente parentes por parte dos Peverell? J.K. já falou sobre isso? Sim, meu amigo, J.K. Rowling já falou sobre isso. Em um chat ao vivo da Bloomsbury em 2007, ela confirmou que Harry e Voldemort são parentes distantes por meio dos Peverell. A linhagem do Harry, ela vem de Ignotus Peverell, dono original da capa da invisibilidade. Ignotus teve um filho, e esse filho de Ignotus teve uma filha chamada Iolanthe Peverell, que casou com Hardwin Potter. Harry Potter, bisavô de Harry Potter, era descendente direto de Iolanthe e Hardwin Potter. Ou seja, Henry era pai de Flemmont Potter, que era pai de Tiago Potter, o pai de Harry Potter. Agora, quanto ao Voldemort, ele é descendente da família Gaunt por parte da mãe dele, né, Merope Gaunt. E a família Gaunt afirmava que eles eram descendentes tanto da linhagem dos Peverell quanto da de Salazar Slytherin, o que indica que essas 2 famílias, Peverell e Slytherin, se uniram em casamento em uma geração posterior. Então é aceito que os Gaunt eram descendentes diretos de Cadmus Peverell, irmão de Ignotus Peverell. Então, é certo que Cadmus teve pelo menos um filho, contudo não é especificado se a mulher do Conto dos Três Irmãos que morreu e depois foi trazida pela Pedra da Ressurreição era a mãe desse descendente ou se Cadmus teve filhos de um relacionamento anterior ou posterior a esse, né? Mas em todo caso, essa é a ligação genealógica entre Harry Potter e Voldemort. Cada um descendia de um irmão Peverell, Harry de Ignotus e Voldemort de Cadmus. E com isso a gente encerra mais essa edição do Corujas e Respostas, galera. Fiquem ligados nos meus stories no Instagram para vocês mandarem suas perguntas para a próxima edição. Se você chegou até aqui, ó, clica nesse botão se você ainda não for inscrito no canal. Tem alguns vídeos aí aparecendo na tela agora, dá uma conferida neles se você ainda não viu. A gente se vê, hein? Aqui, Nox!